Eu escolhi hemorragia pós-parto para a gente conversar, porque hemorragia pós-parto é uma das principais causas de mortalidade materna. Então, é uma patologia que acaba sendo muito importante na vida do obstetra, tá? E nessa aula a gente vai falar a epidemiologia, o conceito, os fatores de risco, o diagnóstico, a prevenção e como que a gente faz o atendimento na hemorragia pós-parto, tá? Ela é a primeira causa de morte materna no mundo, tá? A gente está falando aqui mais ou menos de 140 mil mortes anuais por hemorragia pós-parto. E além de causar mortalidade, ela causa morbidade. Ela é a maior causa de esterectomia puerperal, né? Então, a mulher, ela sai de uma gravidez, né? Muitas vezes ela tem que ir para a UTI e acaba perdendo o útero dela, tá? Não é uma situação fácil. E no Brasil, como que isso funciona, né? É a segunda causa de morte materna no Brasil, tá? É uma causa muito importante de mortalidade, tanto que a OMS, a OPAS, ela tem feito os trabalhos, tá? Em hospitais, que chama Estratégia Morte Zero por hemorragia pós-parto. Então, a gente vai tentar diminuir esse número de morte materna, né? Porque a morte materna acaba sendo uma tragédia, né? Acaba sobrando um bebezinho com a família para criar, né? Sem a mãe. É bem difícil mesmo, tá? A hemorragia pós-parto, ela acomete 10% dos partos vaginais, tá? 3% da hemorragia pós-parto, ela é de uma forma grave, tá? Em 0,35% dos partos, eu vou ter que fazer transfusão sanguínea. Em 0,25% dos partos, eu vou precisar fazer esterectomia, tá? E 50% das pacientes não tem fator de risco, tá? A gente vai ver mais para frente os fatores de risco para hemorragia pós-parto, tá? Mas a gente tem que pensar na hemorragia pós-parto em todo e qualquer paciente. Não é porque essa paciente não tem risco de hemorragia pós-parto que eu posso falar, ela não vai ter de jeito nenhum. Não, porque 50% delas não tem fator de risco. E eu falando aqui de hemorragia pós-parto, né? Mas o que a gente se designa hemorragia pós-parto, né? É a perda de 500 ml após o parto normal, 1.000 ml após o parto cesárea, tá? Ou qualquer sangramento que leve instabilidade hemodinâmica. Então, mesmo que não chegue a 1.000 ml na cesárea, 500 no parto normal, mas se a paciente se instabilizou hemodinamicamente, a gente vai considerar hemorragia pós-parto, tá? O que é hemorragia pós-parto maciça, tá? Aí é um conceito de uma hemorragia pós-parto mais grave. A perda de 2.000 ml em 24 horas, tá? A queda de 4 pontos na hemoglobina. Se eu precisei fazer a transfusão de, no mínimo, 4 concentrados de hemácia, ou se a paciente apresentou um distúrbio de coagulação. Aqui não é E, tá? Se ela apresentar qualquer um desses fatores, a gente já vai considerar como hemorragia pós-parto. E hemorragia pós-parto é classificada como primária ou secundária, tá? A primária, ela acontece até 24 horas pós-parto, então nas primeiras 24 horas pós-parto. E a principal causa é atonia uterina, ou seja, quando o útero não contrai bem. A secundária é depois das primeiras 24 horas, e aí a principal causa é infecção puerperal. Eu falei para vocês que 50% não tem fator de risco, né? Mas os outros 50% têm sim fator de risco. E o que são os fatores de risco, tá? Sobre distensão uterina, aí aqui eu tô falando do quê? Gemelar, polidrâmino, tá? Trabalho de parto prolongado, induzido, obstruído ou preceptado. Então, ou aquele parto que foi muito rápido, ou aquele parto que está demorando muito para nascer, ou se eu precisei induzir com misoprostol, ocitocina, tá? Ou se ele foi obstruído, por exemplo, uma desproporção cefalopélvica. Poliomielinite, pré-eclâmpsia, tá? E aqui eu tô falando da pré-eclâmpsia mais grave, tá? Aquela principalmente com distúrbios de coagulação. Se a paciente já tem anemia materna, a hemorragia antiparto, então se ela vem com uma placenta prévia, um acretismo placentário, o parto instrumentalizado, fórceps ou vácuo, o uso de uterotônicos, tá? Então, misoprostol, ocitocina principalmente, tá? Se a paciente tem história de coagulopatia,
ou se ela já teve gestação pós-parto, hemorragia pós-parto em gestação anterior, tá? Quem que eu considero de baixo risco, tá, para hemorragia pós-parto? É ausência de cicatriz uterina, então essa paciente nunca operou, tá? Nunca teve um parto. Uma gravidez única, tá? Não pode ser gemelar, porque lembra da sobredistensão uterina. No mínimo, no máximo, 3 partos vaginais prévios. Ausência de distúrbio de coagulação e sem história de HPP, tá? De hemorragia pós-parto. O que eu faço para essa paciente? Manejo ativo do terceiro estágio, que nós vamos falar depois, tá? Observação rigorosa por 1 ou 2 horas. Então, essa paciente não vai para o quarto imediatamente pós-nascimento. Ela vai para um pós-parto, ou para um pré-parto, ou para uma recuperação pós-cirúrgica, tá? E vai ficar 1 ou 2 horas ali. E a gente vai estimular a presença do acompanhante, porque muitas vezes o pré-parto ele pode estar numa situação caótica e a gente não consegue ver essa paciente a cada 15 minutos. Então, o acompanhante vai conseguir nos ajudar para ver os sinais de alerta. Quem que é o médio risco? É aquela paciente que já teve cirurgia uterina prévia, já teve pré-eclâmpsia leve, ou hipertensão gestacional leve, superdistensão uterina, mais de 4 partos vaginais, ou corioamenionite, ou história prévia de HPP, tá, de atomia uterina, obesidade, aqui eu tô falando um IMC acima de 35, ou eu precisei induzir o parto. E aí, o que eu vou fazer com ela? Tudo aquilo que eu já falei para o baixo risco, então, manejo ativo do terceiro estágio, observação rigorosa, estimular a presença do acompanhante, e aqui, eu já vou identificar ela, fazer a pulseirinha de médio risco, tá? Vou pegar um acesso venoso periférico, tipagem sanguínea e hemograma. Alto risco. Aquela que tem pré-eclâmpsia grave, né? Principalmente aquelas que já têm um hematócrito abaixo de 10, um hematócrito abaixo de 30, ou plaquetopenia abaixo de 100 mil, tá? Sangramento, ela veio sangrando, ativa de admissão. Se ela tem coagulopatia ou se ela usou anticoagulante. Se ela teve descolamento prematuro de placenta, placenta anômala, ou se ela teve 2 ou mais fatores daquele médio risco que eu passei para vocês. E aqui, a gente vai fazer o manejo ativo do terceiro estágio, fazer uma observação rigorosa por 1 ou 2 horas, estimular a presença do acompanhante para ajudar a detectar sinais de alerta, vai identificar como alto risco para hemorragia pós-parto, vai pedir um acesso venoso periférico calibroso, um gel com 16G, vou colher tipagem sanguínea, hemograma, prova cruzada e reserva de sangue. Tudo bem, tudo lindo, mas como é que eu faço o diagnóstico de hemorragia pós-parto, né? Eu vou ter que avaliar as perdas sanguíneas delas, da paciente, mais alteração de parâmetros clínicos, tá? Tenham em mente que 75% das hemorragias são primárias, ocorrem principalmente nos primeiros 40 minutos pós-parto. Por isso que eu falei para vocês que mesmo a paciente de baixo risco, ela não vai para o quarto, porque no quarto ela não vai estar monitorizada, não vai ter gente o tempo todo olhando, tá? Então, a gente não pode liberar do parto direto para o quarto. Ela vai ficar 1 ou 2 horas ali sendo monitorizada, tá? Existem algumas maneiras da gente fazer o diagnóstico, tá? A mais fácil delas é através de estimativa visual. Então, eu olho como tá as compressas da paciente, tá? E eu vejo, se tá 50% suja, ela perdeu 25 ml nessa compressa. Se tá 75% suja, ela perdeu 50 ml. 100% suja, 75 ml, e tá pingando, ela perdeu 100 ml. E aí eu faço isso para cada compressa utilizada. Qual que é o problema disso? Eu posso subestimar muito, só olhando, até 40%, tá? Outra maneira que a gente faz muito é a pesagem de compressa. Então, eu pego todas as compressas que eu vou utilizar no parto e peso antes de utilizar. E depois eu peso depois de utilizadas. A gente sabe mais ou menos que a densidade do sangue é 1,06, então dá para a gente fazer 1 grama é igual a 1 ml. E aí, toda a diferença entre o pré e pós-parto é a perda sanguínea dela, tá? Uma terceira maneira, que aí a gente vai usar só no parto vaginal, é através do saco coletor, tá? A gente coloca esse saco coletor aqui embaixo da paciente, tá? Eu só tenho que lembrar de usar depois que eu já rompi a bolsa. Porque se eu usar antes, eu vou misturar o líquido amniótico com o sangue e eu não vou conseguir dividir isso depois, o que é sangue e o que é líquido amniótico. E aí eu posso superestimar
a perda sanguínea dela e começar a fazer medidas que não são necessárias para essa paciente, tá? Então, lembrar de usar só depois da saída do líquido amniótico. E o mais fidedigno de todos é o índice de choque. Por que que é o mais fidedigno? Porque ele reflete as adaptações cardiovasculares maternas. Mas o que que é o índice de choque? É uma razão entre a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica. Então, a gente vai medindo a frequência cardíaca da paciente, a pressão arterial sistólica, e eu vou vendo, tá? Se der alguma vez maior ou igual a 0,9, significa que essa paciente está indo em direção a um choque, e eu já vou pensar em transfusão sanguínea, tá? Então, como eu falei para vocês, maior ou igual a 0,9, a gente vai pensar em risco de transfusão, a gente já vai avaliar a causa da hemorragia pós-parto, já vai pedir transferência para um centro cirúrgico, tá? E eu já vou pensar em risco de transfusão. Maior do que 1,4, tá? Eu já vou fazer uma abordagem mais agressiva, tá? Eu já vou transfundir direto, já vou começar a fazer o tratamento, e eu vou pensar em abrir o protocolo de transfusão maciça, tá? Acima de 1,7, eu já abro o protocolo de transfusão maciça, tá? Então, eu nem penso, eu já abro o protocolo de transfusão maciça e já vou procurar a causa, tá? Porque a gente tem que agir o mais rápido possível. Existem também os graus de choque, tá? Os graus de choque, ele é feito em compensado, leve, moderado e grave. O compensado é quando há uma perda de 500 a 1000 ml, tá? Nível de consciência da paciente está normal, perfusão está normal, pulso ainda está dentro do normal, entre 60 e 90, pressão sistólica está normal, e eu não preciso de transfusão. O choque leve é perda de 1000 a 1500 ml. Ela pode ainda estar com um nível de consciência normal, já um pouco agitada, ela pode estar pálida, com a mão fria, o pulso aqui ele vai tentando se elevar, né, de 91 a 100, a pressão vai baixando de 80 a 90 e eu vou pensar numa transfusão sanguínea, tá? Moderado, de 1,5 litro a 2 litros, tá? Lembra que acima de 2 litros já é hemorragia maciça, tá? Nível de consciência dela, ela já vai estar mais agitada, ela vai estar pálida, fria, sudorência, o pulso já vai estar alterado, acima de 100, a PA já está em torno de 70 a 80, e aqui eu já vou obrigatoriamente fazer uma transfusão, tá? Se o choque for grave, uma perda de cima de 2 ml, ela pode estar letárgica ou inconsciente, tá? Ela já vai estar pálida, fria, com uma perfusão acima de 3 segundos, tá? Pulso já está maior que 120, pressão sistólica está menor que 70, essa paciente vai precisar de um protocolo de transfusão maciça. E como eu faço a prevenção da hemorragia pós-parto? Tá? Eu vou dizer que uma medida simples, a gente pode prevenir 50% das hemorragias pós-parto. E qual que é essa medida? É 10 unidades intramuscular para todas as pacientes logo após o nascimento. Então, não é para aquela que é alto risco, médio risco, não. São para todas as pacientes. Nasceu, eu já peço para alguém aplicar 10 unidades intramuscular de ocitocina. Por que que a gente prefere intramuscular? Porque a meia-vida dela é maior. Ou seja, então ela vai ter mais ação ali no útero e vai cobrir a primeira hora. O EV pode ser feito? Pode ser feito, sim. Tá? A gente vai dar como é feito, mas ele tem uma meia-vida menor. Então, sempre dá preferência para o intramuscular. Só com essa medida, se vocês fizerem isso toda vez que nascer um bebê, vocês fizerem ocitocina intramuscular, vocês vão reduzir a chance dessa paciente ter hemorragia pós-parto em 50%. Então, não é pouco, né? Outras medidas que a gente pode, né, no manejo ativo do terceiro período. Clampeamento por tulo do cordão umbilical, então esperar o primeiro minuto de vida, né? Na ausência de contraindicações, né? Então, se o bebê não for prematuro, se o bebê nascer bem. Tração controlada do cordão, tá? A gente faz a tração controlada do cordão apenas se você tiver treinado para isso, tá? Senão você deixa a placenta vir sozinha. Fazer massagem uterina a cada 15 minutos nas 2 primeiras horas após a retirada da placenta. Fazer contato pele a pele, tá? O uso racional de ocitocina no trabalho de parto. Realizar a episiotomia seletiva e não realizar a manobra de Christeller. Lembrar que a manobra de Christeller é proscrito na obstetrícia atualmente, tá? Eu falei para vocês que dava para fazer EV ao invés de fazer muscular, né? Então, como é que eu faço? Eu faço 3 unidades de ocitocina EV em bolos, em 30 segundos,
e aguardo 3 minutos. Teve resposta adequada? Sim, eu tenho que deixar a dose de manutenção da ocitocina, que é 15 unidades de ocitocina em 500 ml de soro, e eu corro em 100 ml hora, tá? Vai correr por 5 horas. Ah, não foi efetiva, eu posso fazer mais uma vez. Se teve resposta adequada, deixa a manutenção. Se não teve resposta adequada, eu posso fazer pela terceira e última vez, tá? Se após a terceira e última vez eu não tiver resposta adequada, aí eu já vou entrar com tratamento para hemorragia pós-parto, tá? Porque aí a gente já tentou todas as medidas de prevenção e o útero continua não contraído. Isso me dá a ideia de que vai uma atonia uterina, e aí a gente já tem que entrar com tratamento para hemorragia pós-parto. Quando a gente fala de tratamento para hemorragia pós-parto, a gente tem que pensar na tríade letal da hemorragia pós-parto, que é hipotermia, coagulopatia e acidose metabólica. Eu tenho que fazer de tudo para que essa paciente não tenha nenhuma dessas três repercussões aí, nem hipotermia, nem coagulopatia e nem acidose metabólica, tá? E aqui a gente está falando que tempo é vida, né? Normalmente a gente fala que tempo é dinheiro, mas na hemorragia pós-parto, tempo é vida. Se vocês verem aqui no gráfico, se eu conseguir conseguir consertar a hemorragia pós-parto em menos de 10 minutos, essa paciente tem 100% de chance de sobrevida. Se eu demorar 30 minutos, já vai para 30%. 40 minutos, 10% de sobrevida. Então, como eu falei para vocês, né, tempo aqui é vida. A gente tem que intervir precocemente, tá? Oportunamente, corretamente, tá? Para que a gente não entre na tríade letal da hemorragia pós-parto. Primeira coisa que a gente vai fazer é chamar ajuda, tá? E a gente precisa de uma equipe para tratar a hemorragia pós-parto. Então, a gente precisa de uma equipe que esteja treinada, que saiba exatamente o que tem que fazer. A comunicação entre a equipe tem que ser clara e a comunicação com a paciente também tem que ser clara, e os acompanhantes, tá? Eles têm que entender o que está acontecendo e a gravidade do que está acontecendo. E a equipe tem que estar preparada para fazer. Por isso que eu falei para vocês lá no começo que a OPAS tem feito sequenciamentos de treinamentos para equipes, tá, em hospitais, para que todo mundo saiba o que fazer. Então, a OPAS, né, a OMS, a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela não treina só o médico, tá? Ela treina a equipe, e obviamente o médico faz parte da equipe, tá? O que eu vou fazer primeiro? Eu fiz o diagnóstico de hemorragia pós-parto. A principal causa, eu disse para vocês, que é a atonia uterina. Então, eu vou pensar primeiro em atonia uterina, né? Vou lá tocar a barriga da paciente, o útero vai estar molenga. Aí eu posso fazer massagem uterina, já imediatamente. O ideal é que a gente consiga fazer essa primeira manobra aqui, que é a manobra de Helmington, tá? Então eu coloco uma mão por trás do útero abdominal e a outra mão por dentro da vagina e comprimo uma parede do útero contra a outra. Mas eu só consigo fazer essa manobra se essa paciente estiver anestesiada, tá? Sem anestesia, essa manobra vai doer muito e eu não vou conseguir fazer. Se eu não tiver anestesiada, eu posso tentar fazer isso através do abdômen. Então, eu ponho uma mão na frente do útero pelo abdômen e uma mão atrás e tento comprimir uma parede em cima da outra. Também não é tão fácil de se fazer, tá? Se a parede abdominal não estiver relaxada. Então, sem anestesia também não é tão fácil. Se a parede abdominal estiver tensa, eu posso fazer uma mão em cima do útero, tá? E tento comprimir uma parede contra a outra, mas sem a mão por trás. Eu já vou pedir para alguém colocar uma máscara facial de oxigênio a 10 litros por minuto, tá? Alguém da equipe vai pegar 2 acessos calibrosos, de preferência Gelco 14 e 16. Num deles, a gente vai fazer uma infusão de cristalóide. Aquecido, tá, gente? Lembre-se da tria letal, uma deles é a hipotermia. Então, a gente não pode deixar essa paciente ter hipotermia. Então, não pode dar cristalóide para ela em temperatura ambiente. Tem que ser aquecido, tá? Mas eu falei os 2 braços, né? Um vai entrar em infusão de cristalóide e o outro vai coletar os exames laboratoriais. Hemograma, coagulograma, ionograma, prova cruzada, fibrinogênio, lactato e gasometria. Mas é muito importante, né, vocês fazerem a seguinte coisa: pegar um tubinho seco, tá? E coletar um sangue e prender ele na parede com fita crepe.
Por que isso? Porque esses exames vão para o laboratório, alguém vai ter que descer, vai demorar para ser feito. Se eu pegar esse tubo e colocar na parede, em 5 minutos ele tem que estar coagulado. Se o sangue dela não coagulou em 5 minutos, já é um indício que essa paciente tem coagulopatia. Então, eu vou precisar fazer transfusões de plasma, de plaquetas, tá? De hemoconcentrados. Não vai adiantar se eu não fizer isso. Ela vai continuar sangrando, tá? Então, é muito importante lembrar dessa história do tubo C. A infusão de cristalóide tem que ser racional, tá? Porque se eu colocar muito cristalóide nela, eu vou fazer uma coagulopatia dilucional. E a coagulopatia é da tríade letal da hemorragia. Então, eu não vou infundindo 3, 4 litros sim, tá? Eu faço 500 ml e reavalio a resposta clínica, mais 500 ml e reavalio a resposta clínica. No máximo que a gente faz é 1.500 ml, tá? Se não resolveu, eu vou ter que transfundir sangue. Porque se eu fizer mais de 2 litros, eu aumento a chance dessa paciente ter coagulopatia em 40%. Mais de 3 litros em 50%. E 4 litros em 70%. Então, quanto mais cristalóide eu fizer, mais chance dela ter coagulopatia. Mais chance dela entrar na tríade letal da hemorragia e menos chance eu tenho de salvar minha paciente. Ela tem que estar monitorizada, tá? Fazer monitorização contínua, sonda vesical de demora, tá? Para a gente quantificar a diurese e ver a taxa de filtração glomerular. E aí a gente vai começar o tratamento. Se eu identifiquei que é a tonilterina, né? Eu pus a minha mão lá na barriga da paciente, o útero não está contraído, a gente começa com ocitocina, tá? Eu faço 5 unidades em bolos, em 3 minutos, e depois eu deixo 20 unidades diluídas em 500 ml de soro, com 250 ml hora. Se resolveu, eu deixo a manutenção de ocitocina, 4 horas, 125 ml hora, depois eu reduzo para 67,5 milímetros por hora por 24 horas, tá? Não, fiz ocitocina, não respondeu. Aí eu posso entrar com a metilergometrina, tá? Uma ampola, que é 0,2 ml IM. E eu posso repetir essa ampola, se necessário, em 20 minutos. Resolveu? Sim. Se eu resolvi na primeira, eu faço mais 2 doses de manutenção em 4 horas. Se eu resolver na segunda, eu faço uma dose de manutenção em 4 horas, tá? Lembrar que a metilergometrina não pode ser utilizada em quadros hipertensivos. Então, quem tem pré-eclâmpsia, tá? Quem for suspeita de pré-eclâmpsia, síndrome HELP, eclâmpsia, não pode utilizar a metilergometrina. Fiz a metilergometrina, não respondeu, a gente pode fazer misoprostol, 800 miligramas via retal, tá? Pode ser via oral ou via retal, mas aqui no Brasil a gente não tem via oral, então tem que ser via retal. E a qualquer momento, tá? Mas de preferência o mais rápido possível, junto com a ocitocina, eu vou entrar com ácido tranexâmico, 1 grama evelento a cada 10 a 20 minutos, tá? Isso é se eu identifiquei a tonilterina, mas eu não posso começar a tratar sem investigar a causa. Então, se o útero tiver molenga, é a tonilterina. Se eu tô com o útero contraído, eu vou pensar na segunda causa de HPP, que é o trauma. Então, pode ter tido alguma laceração ali que eu não vi. Vou revisar o canal de parto e vou ver se tem alguma laceração não vista, se o colo tá tranquilo, tá? Não teve nada, eu vou pensar em tecido. Será que sobrou resto de placenta lá dentro? Tá? E por último, não tem nada, aí a gente pensa em distúrbio de coagulação, que é a trombina. Mas é um menor porcentagem de casos, só 1% dos casos, tá? O ácido tranexâmico, a gente tem que iniciar o mais rápido possível. É importante vocês saberem que ele pode ser utilizado para qualquer causa de hemorragia pós-parto, tá? Então, se for trauma, se for tecido, se for trombina, posso dar ácido tranexâmico, tá? E posso repetir ácido tranexâmico 30 minutos após a primeira dose, tá? Ou se ela tiver reinício do sangramento, até 24 horas da primeira dose. A ocitocina eu já falei para vocês, a intramuscular ela tem muito mais meia-vida, né, até 3 horas, então ela cobre a primeira hora, por isso que para prevenção a gente prefere a intramuscular. O misoprostol via retal, ele demora mais do que via oral, mas a gente não tem aqui nenhum misoprostol. Não resolveu com medicamento, aí eu vou ter que começar a utilizar um outro tipo de arsenal. O primeiro deles é o balão de Bach, tá? Que é esse balãozinho aqui que fica nesse tubinho, a gente coloca o balão
dentro do útero, infla ele, tá? Vai inflando devagar. Lembrar de influir com soro aquecido, tá? Para não dar hipotermia. Ele pode ficar ali até 24 horas. Se eu estiver usando, eu vou usar cefazolina, né? Porque eu tô pondo um corpo estranho lá dentro. E a retirada dele é gradual, então eu não desinflo todo de uma vez. Eu vou desinflando um pouquinho e vejo a resposta. Desinflo, tá ok? Desinflo mais um pouquinho. Tá ok? Desinflo mais um pouquinho, tá? Existe um outro dispositivo, que é mais moderno, chamado JADA, tá? O que que ele faz? A gente coloca o balão aqui no colo uterino, e lá dentro do colo ele tem essa partezinha aqui redondinha. Essa partezinha redondinha faz um vácuo lá dentro, colabando a parede anterior com a posterior. Então, acaba angulando as artérias uterinas ali, né? Diminuindo o sangramento, e diminui o sangramento pelo miométrio ali, porque tá colapsado uma parede com a outra. Pode ficar por 24 horas também, tem que ser utilizado o mesmo tipo de antibiótico, tá? E a retirada dele em até 24 horas. O TAN ele não é necessariamente um tratamento para a causa da hemorragia pós-parto. Então, ele também pode ser utilizado para qualquer causa, trombina, tá? Tecido, trauma. O que que é o TAN? O TAN é um traje antipneumático, né? Vocês estão vendo aqui a senhora, ela está com 6 partes, a gente vai colocando do 1 até o 6, tá? O que que ele faz? Ele reduz a velocidade do sangramento, tá? Através da melhora do retorno venoso. Então, ele vai bombear ali aquela região, né, onde está, na panturrilha, e vai melhorar o retorno venoso. Se eu melhoro o retorno venoso, eu consigo pegar acesso melhor, tá? Essa paciente consegue me dar uma resposta melhor, eu ganho tempo extra para ressuscitação volêmica. E se eu precisar operar essa paciente, não necessariamente eu preciso tirar todo o traje, tá? Eu posso só tirar a parte de cima, 4 e a 5, e ficar com o resto que vai me ajudando na parte da laparotomia também, tá? Não resolveu com balão ou com jada, se vocês estiverem disponíveis. Aí, outra tentativa nossa é com suturas compressivas. Suturas compressivas, tá? A mais conhecida delas é a chamada Belint, tá? Que eu faço um suspensório aqui em volta do útero. Então, eu tenho que estar com a histerotomia aberta, né? Eu entro pela histerotomia, passo ali em cima da histerotomia, passo embaixo da histerotomia, passo em cima da histerotomia e passo como se fosse um suspensório no útero. Saio do outro lado, saio pela esterectomia, passo outro suspensório no útero. Então, faz os 2 suspensórios, tá? E aí, depois disso, eu fecho a histerotomia. Com isso, eu vou comprimir também o útero, tá? Comprimir embaixo, em cima, vou comprimir uma parede contra a outra. É como se eu fizesse uma massagem uterina com fios, né? Tem uma taxa de sucesso de 90%. Outro tipo de sutura é a técnica de Cho, tá? Essa aqui é mais utilizada para quando há uma parede sangrando. Então, por exemplo, eu tenho só a parede anterior sangrando, tá? Aí, o que que eu faço? Eu faço esses quadradinhos que eu vou pegar a parede anterior e parede posterior e eu vou colabar essas regiões com fio. Então, eu não preciso passar nele todo, como é no belinte. Eu faço só aonde está colabado, tá? Só onde está sangrando ali. E a imã é uma mistura, tá? Ela faz a compressão com o suspensório e esses redondinhos aqui são como se fossem os quadradinhos do Cho. Não resolveu. Aí, se eu tiver experiência, se eu tiver hemodinâmica, eu posso fazer a ligadura das artérias uterinas, tá? Lembrar que eu tenho que fazer uma sutura 2 a 3 centímetros abaixo da região segmentar da esterectomia e eu tenho que englobar a veia e a artéria, tá? Então, não adianta englobar só uma, eu tenho que englobar as duas e fazer a ligadura ali da artéria uterina. Também tem uma taxa de sucesso boa. Se nada disso resolveu, tá? Não resolveu a ligadura, eu não consigo fazer a ligadura, não resolveu nem medicamento, nem balão, nem a ligadura das artérias, aí não tem outro jeito, aí eu vou para a esterectomia, tá? Que é de preferência, a esterectomia é subtotal, tá? Mesmo porque se não é um sangramento no colo, eu posso deixar o colo, se for um sangramento do colo, eu vou ter que fazer total, tá? Mas a maioria das vezes não é no colo, pode ser uma esterectomia subtotal, que aí vai ser uma esterectomia mais rápida,
com menos chance de eu pegar outras estruturas, como o ureter, tá? E eu não mexo no posicionamento da pelve, né? Então, eu não mexo no diafragma pélvico. Essa paciente tem menos chance de ter complicações posteriores, tá? Como prolapso uterino, tudo isso. Se nem a esterectomia resolveu, aí o único jeito é fazer a cirurgia de controle de danos. Aí eu tenho que colocar de 7 a 10 compressas na pelve, tá? E uma bolsa fenestrada fechando o pacote. Aí eu vou fazendo isso, né? 7 compressas, mais a bolsa, mais 2 compressas, mais outra bolsa, mais 2 compressas, e deixo o dreno. Aí eu deixo essa paciente por 24 horas e espero que a natureza faça o papel, né? Ficar tudo comprimido ali, e que ela consiga ficar estável. Tá? Eu, particularmente, nunca vi chegar além da esterectomia, nunca vi necessariamente fazer esse controle de danos, tá? Sempre que a gente fez a esterectomia, resolveu, mas existe isso na literatura, tá? Esse é o tratamento para atonia uterina. E se for laceração, tá? Se for trauma, laceração, eu vou fazer a sutura da laceração. Se for hematoma, tá? A gente vai ter que fazer a exploração cirúrgica desse hematoma. Se for rotura uterina, né? Às vezes o segmento, ele rompeu ali o segmento bem no finalzinho do parto vaginal e a gente só fez o diagnóstico prévio. Infelizmente, eu vou ter que abrir a barriga da paciente, tá? E fazer a laparotomia e fechar o segmento. Se for inversão uterina, aí a gente tenta a manobra de táxi, né? Lembrar que inversão uterina é uma emergência, a paciente tem que sofrer uma anestesia geral, tá? Para evitar a síndrome vasovagal, e a gente recoloca o útero na manobra de táxi. Se não der certo, a gente vai ter que fazer uma laparotomia para recolocar esse útero no lugar, tá? Sempre que eu fizer manobra de táxi ou laparotomia, lembrar de deixar a ocitocina, e muitas vezes a gente deixa aquele balão de tamponamento que eu mostrei para vocês, para deixar o útero lá dentro e ele não sair para fora, porque o problema é que toda vez que a gente tenta recolocar o útero, ele tende a sair para fora de novo. Se for tecido, né? Se for restos, eu faço curetagem, tá? Se, por exemplo, passou 30 a 45 minutos e eu não tive a dequitação placentária, aí eu vou fazer a extração manual da placenta. Eu vou tentar extrair essa placenta. Se eu não achar plano de clivagem, eu vou pensar num acretismo placentário e vou ter que fazer a esterectomia com a placenta in situ, tá? Se eu achar plano de clivagem, eu posso tentar fazer a curagem e depois a curetagem. Se for trombofilia, né, aí não tem muito jeito. A gente vai ter que fazer transfusão de hemoconcentrado, de plasma fresco. Aí vai depender, cada serviço, ele tem um protocolo de transfusão sanguínea, tá? Aí vocês têm que ativar o protocolo de transfusão sanguínea, apesar que a paciente tem uma coagulopatia, às vezes a gente pode até fazer fator 5 ativado, desmopressina, tá? Lembrar que aqui mesmo, em qualquer um dos, eu posso usar o TAN, e o ácido tranexamo, tá? Bom, a gente conseguiu reverter a hemorragia pós-parto. O que eu faço depois com essa paciente, né? Então, depois a gente tem que manter ela em ambiente controlado, de preferência a gente pode mandar para UTI se tiver vaga, tá? A gente vai reavaliar o estado hemodinâmico dela nas primeiras 24 horas, reavaliar a hemorragia. Se ela voltar a sangrar, a gente já pensa de cara no tratamento cirúrgico, tá? Lembrar de deixar antibiótico profilaxia, prevenção de trombose com meia elástica, o próprio TAN, e muitas vezes a gente deixa a heparinização profilática, tá? Lembrar que esse rim sofreu bastante com a perda de líquido, né, de sangue principalmente, então a gente tem que fazer um controle de função renal e usar anti-inflamatório bem criteriosamente para que esse rim não sofra mais do que ele já estava sofrendo, tá? A heparinização profilática a gente faz por 12 a 24 horas pós-estabilização e não precisa de controle com exames, tá? E aí a gente faz de acordo com o peso da paciente. Se ela pesar menos de 50 quilos, é 20 miligramas por dia, tá? De 50 a 90 quilos, 40 miligramas, de 90 a 130, 60 miligramas por dia, de 131 a 170, 80 miligramas por dia, e acima de 170, 0,6 miligramas por quilo por dia. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, tá? É só digitar no Google recomendação assistencial estratégia zero morte materna por hemorragia pós-parto. Só estratégia zero morte materna por hemorragia pós-parto já caiu um protocolo todo detalhadinho de prevenção, de diagnóstico, de tratamento para hemorragia pós-parto e o que a gente tem que fazer, tá? Direitinho.